Na hipnoterapia, a gente divide a mente em três partes. A gente chama de mente consciente, subconsciente e mente inconsciente. Vamos começar falando aqui pelo consciente, que é o que a gente está fazendo aqui nesse exato instante. Se a gente pudesse dividir a palavra em duas partes, consciente, como o próprio nome diz, quer dizer ter ciência. Quando alguém busca a hipnoterapia por algum problema, ela já traz o problema para mim, ou seja, ela sabe do problema, ou seja, ela tem ciência dele. E a minha dúvida nesses casos é perguntar: saber do problema resolve o problema? E todas as pessoas me respondem: não, Bruno, se saber resolver, você não teria um problema. Pois é, eu já vou explicar o porquê que eu disse isso logo mais, tá? A parte consciente da nossa mente, ela é analítica e racional. Isso quer dizer que o tempo inteiro ela analisa tudo o que acontece comigo e justifica. Então, a mente consciente, o tempo inteiro, ela está dizendo: porque eu sou quem eu sou, faço tudo o que eu faço, me sinto da forma como sinto, entre várias outras situações. O detalhe é que essas justificativas têm pouquíssima credibilidade. Então, o consciente é aquele que diz: eu estou acima do peso porque o meu metabolismo é lento. A culpa do meu relacionamento está ruim é da minha esposa. A culpa da minha empresa está mal é da crise. Eu não sou promovido por conta do meu chefe. Ou seja, muitas desculpas, pouca credibilidade. Por isso que dentro de um contexto terapêutico, quando a pessoa busca a hipnoterapia, eu não fico aqui muito tempo conversando com ela. Porque eu não preciso que ela me conte toda a história da vida, porque na maior parte desse tempo vai ser ela buscando possibilidades para justificar a existência de um problema. Pode ser que algumas dessas situações realmente se conectem com a realidade? Sim. Mas será que são necessariamente a causa do problema? Na sua grande maioria, não. Então eu sempre peço para que a pessoa de forma objetiva me traga: por que você está aqui hoje? Aí a pessoa diz: eu tenho ansiedade, depressão, pânico, etc, etc. Ou seja, sintomas, padrões, comportamentos. A parte consciente da nossa mente é responsável também pela nossa força de vontade. Como o próprio nome diz, força de vontade é algo que exige um esforço para que eu queira fazer. O detalhe da força de vontade é que, assim como uma bateria, você vai usando e ela vai se esgotando. Por isso que tantas vezes a gente inicia projetos e não dá continuidade. Inicia um livro, uma atividade, uma dieta e não continua. Porque, fazendo uma analogia, a força de vontade é como se fosse o motor de arranque do carro. É só para ajudar o motor a pegar no tranco. Se você não tiver combustível para continuar, poucos metros depois você volta para a inércia. Então agora a gente acabou de entender que saber do problema não resolve, falar dele não resolve e força de vontade muito menos. Por que eu não consigo então resolver o meu problema sozinho? Porque a gente acabou de entender que o problema não é consciente. Apesar de eu ter consciência dele, não é nesta parte da minha mente que ele se localiza. Porque o consciente é racional. E racionalmente não faz sentido a gente ter um problema. Porque se a gente parar para pensar, uma depressão que faz muitas vezes com que a pessoa queira tirar a própria vida, não faz sentido biologicamente falando. É como se o meu cérebro tivesse ligado a um sistema de autodestruição e fizesse com que eu quisesse tirar a minha própria vida. Então nós acabamos de entender que não precisa fazer sentido algum, porque o problema não é consciente, ou seja, ele não é racional. Ele está abaixo da minha consciência numa parte que eu literalmente não sei como funciona, que nós na hipnoterapia chamamos de subconsciente. O subconsciente, como o próprio nome diz, quer dizer abaixo da consciência. Nele é onde está, por exemplo, o meu sistema de autoproteção. Sistema de autoproteção são situações instintivas, situações que eu não preciso parar para pensar, situações que eu não preciso simplesmente estar atento a elas. O subconsciente é responsável por situações naturais, situações de proteção. Por exemplo, imagine você numa rua caminhando bem tranquilo, quando de repente escapa um cachorro de uma casa e vai para cima de você. Precisa pensar para correr? Não, é automático. Numa fração de milésimos de segundos, teu cérebro produz uma química chamada adrenalina, joga no teu sangue na tua perna e você, sai correndo. No meu subconsciente, como nós já dissemos, é onde estão as minhas emoções. O consciente é racional, o subconsciente é emocional. O detalhe é que nós somos seres muito mais subconscientes, por consequência, muito mais emocionais também. No meu subconsciente é onde estão os meus hábitos. Hábito é tudo aquilo que eu faço de forma automática. Por exemplo,
Tomar banho, dirigir, escovar o dente, teclar no computador, mexer no celular, são situações que eu não preciso de esforço mental. Eu faço muitas vezes sem pensar e às vezes eu nem vejo o que eu estou fazendo. Num contexto geral, a nossa mente ela é ociosa. Isso quer dizer que então ela vai fazer de tudo para manter você na zona de conforto. Porque lá é confortável, quentinho, seguro e econômico. Tudo o que a minha mente quer é me proteger. E o local mais seguro de todos é onde nada de ruim vai me acontecer. Ou seja, nada de ruim, só que nada de bom acontece lá também.